Vou dar início aqui a mais uma sessão científica do Grupo de Fígado. É uma honra a gente poder estar junto aqui com essas autoridades no assunto. Muito feliz de a gente receber primeiro a doutora Letícia, que dispensa qualquer apresentação. Acho que não tem quem não conheça a Letícia no Rio e no Brasil. E Letícia é mestre, doutora em hepatologia, e vai poder brindar a gente um pouquinho com uma aula sobre hepatite B, que é um tema que Letícia já estuda há um pouquinho de tempo, né, Letícia? Eu acho que alguns poucos anos. E logo em seguida a gente vai receber a Chiara e a Eliane. Chiara é professora de hepatologia da UFRJ e Eliane da UERJ, e a gente vai ter a honra de discutir um caso clínico em grupo aqui. Então, Letícia, pode começar e obrigado por estar aqui com a gente. Estão me vendo? Os slides estão bons? Então tá bom. Ainda não está em tela cheia, Letícia. No meu tá. Júlio. No meu tá. Espera aí, faz o seguinte, doutora Letícia, eu vou te compartilhar sua tela. Tá. Clique em Share Screen de novo, aí quando a senhora abrir o Share Screen, procura uma janela que já esteja a apresentação em tela cheia. Aí Aqui. clique, seleciona essa e Não, clica em essa aqui Share. não está em tela cheia, não. Essa aqui está ainda sem ser tela cheia. Então, clica em modo de apresentação lá embaixo, do PowerPoint, do lado direito embaixo, por favor. Foi? Não? Não, ainda não. Engraçado, eu tinha posto da outra vez. Eu vou tirar daqui e aí a gente começa de novo. Tá? Tirei, tenta de novo. Tirou? Tirei. Share screen? Clique em Share Screen. Paciência com a velhinha, gente. Peraí. Share screen. E aí eu estou vendo o meu slide, mas ele não está em tela cheia. Mas não tem Ele nenhuma tá outra janela naquela- em tela cheia. Não tem nenhuma com a janela em tela cheia. Então, Deixa eu ver isso clica- aqui. Peraí. Esperando. Foi? Isso. Foi. Foi? Acho que foi. Foi, para mim está aparecendo. Então tá. Foi. Só não apareceu o título agora. Agora apareceu. Tá tudo bem? Perfeito. Então tá. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite da Flávia e do João Marcelo. E eu vou falar sobre dois assuntos que eu acho extremamente interessantes, porque são assuntos que a gente vê no dia a dia, que é justamente o paciente na fase de infecção crônica HBsAg negativo, na zona cinzenta. E a gente vai definir o que é a zona cinzenta. E também algumas novidades sobre suspensão de tratamento. Também é um assunto bastante interessante, uma vez que o objetivo é tentar, nesses pacientes HBsAg negativo, um tratamento finito. Então, primeiro, definição de infecção crônica na zona cinzenta. Durante a fase cinzenta, durante a fase da infecção, aliás, da infecção crônica pelo vírus B, o tratamento ele é recomendado sempre quando você tem a ALT elevada, persistentemente ou intermitentemente, e o HBV-DNA acima de 2.000 unidades. Isso tanto vale para o E positivo quanto para o E negativo. Se esse doente tiver uma ALT normal, você se lança a mão da histologia hepática para ver se tem atividade inflamatória que seja justificada para iniciar tratamento. Mas existe uma parcela, que não é pequena, é uma parcela bem grande e heterogênea de doentes com perfil E negativo que não preenche esses critérios para uma fase de portador inativo ou hepatite crônica negativa. Então, eles estão numa zona cinzenta, indeterminada, em que você fica na dúvida se você deve ou não tratar. Essa fase de infecção é que é denominada de fase cinzenta, indeterminada, e representa um grande desafio, porque até o momento existem pouquíssimos estudos sobre prevalência, sobre história natural da doença na fase cinzenta, principalmente em caucasiano. A gente sabe que a maior frequência de infecção pelo vírus B no mundo é em países asiáticos. Nos países não asiáticos, a frequência de B já é pequena e muito menor os estudos sobre zona intermediária. Só para lembrar que a indicação de tratamento, em todos os guidelines, seja o europeu, o americano,
No paciente E negativo, o tratamento naqueles doentes que têm uma carga viral maior ou igual a 2.000 com ALT elevado, e não tratar o paciente na fase de portador inativo. E aqui a gente tem um doente indeterminado, fica uma grande dúvida sobre o que fazer, se tratar logo, se aguardar, como é que a gente vai fazer o manejo desse doente. Esse é um artigo da Ana Locke, do grupo dela, que foi um dos primeiros artigos que eles publicaram sobre a infecção na fase intermediária. Ou melhor, aqueles pacientes que não contemplavam tratamento, será que estaria errado eu postergar esse tratamento ou devia tratar imediatamente? Então, eu estava querendo olhar qual seria a história natural no período pequeno, de 4 anos. E aí, nesse estudo, ela definiu que fase indeterminada era no paciente E negativo, que você também pode ter um E positivo, mas no E negativo, que é o mais comum, teria uma carga viral menor do que 2.000 com LT elevado, ou vice-versa, uma carga maior do que 2.000 com LT normal. Lembrando que a nomenclatura das diferentes fases da história natural, que foi publicada em 2017, ela trouxe 2 grandes informações. A primeira é que a informação dada pela quantificação do HBsAg é de extrema relevância, principalmente no perfil E negativo. O HBsAg ele se relaciona com cccDNA e se relaciona com replicação viral. Então, naqueles pacientes que têm um perfil E negativo e são portadores, os níveis de HBsAg, em geral, são abaixo de 1.000, abaixo de 100. Ao passo que naqueles que estão numa fase já de hepatite crônica em atividade, os níveis são altos, em geral 3.000, 4.000, 5.000. Então, essa é a primeira informação. É importante que a gente tivesse aqui no Brasil teste comercial para quantificação do HBsAg. Sem ele, fica muito difícil você avaliar essas zonas intermediárias. E a segunda informação importante é que nessa fase de infecção crônica, HBsAg negativo, existem pacientes que têm uma carga viral acima de 2.000 e não abaixo de 2.000, entre 2.000 e 20.000, mas com uma característica importante, eles têm a ALT persistentemente normal, ao contrário do paciente na fase de hepatite crônica negativo, que tem uma carga viral flutuante, mas a ALT é elevada, de forma persistente ou intermitente. E por que a gente sabe que tem um grupo de pacientes com hepatite B, portador inativo, que tem uma carga viral intermediária, mas não tem a indicação de tratamento? Porque esses pacientes foram acompanhados, foram biopsiados, e observou-se que os estudos todos mostram que esses pacientes, em mais de 90% dos casos, não têm atividade inflamatória e não têm fibrose. Ou seja, biopsiar esses pacientes não é indicado, porque esses pacientes, menos de 10%, vão ter atividade inflamatória leve e não têm fibrose. Então, lembrar que tem um grupo de doentes que podem ter uma carga viral acima do que foi definido, mas que têm a ALT persistentemente normal e são portadores. Esse foi um dos primeiros estudos que foi publicado com uma coorte lá do NIH, mostrando que, naqueles pacientes a GHB negativos e positivos, em que eles definiram um corte no E negativo de até 10.000 unidades e uma LT normal, 38% dos doentes HBsAg negativos estavam numa zona cinzenta, o que não é pouco. E eles usaram o mesmo critério utilizado pela Ana Locke, porque esses critérios eram definidos, né, para iniciar tratamento acima de 2 vezes o valor normal. Esse estudo é um estudo também de uma coorte do NIH, foi um dos primeiros estudos, mas foi publicado em 2019, tinha uma coorte grande de 917 doentes. Pegando também pacientes que tinham uma carga viral menor que 10.000 unidades e uma LT menor que 2 vezes o valor normal, e acompanhar esses pacientes por 6 anos. O que eles viram? Que o prognóstico, a história natural é muito boa até 6 anos. 85% desses doentes com carga viral menor que 10.000, ao final de 6 anos, eles não desenvolvem atividade, ou seja, não fazem uma transição para hepatite crônica e iniciar tratamento. Mas 14% dos doentes com uma carga viral abaixo de 2.000 unidades fizeram também uma transição. Um dado importante é que transitar da zona cinzenta para uma zona em atividade que precisa de tratamento ocorreu em 1/5 desses pacientes que tinham uma carga viral entre 2.000 e 10.000 e em 14% dos pacientes que têm uma viremia menor que 2.000. E nesse estudo eles conseguiram definir alguns
fatores preditivos de progressão de uma zona indeterminada para uma zona em atividade. Então, aquele paciente que tem uma LT maior que 1,5 vezes, uma carga viral entre 2.000 e 10.000, uma quantificação do HBsAg acima de 1.000, e ter genótipo B e C eram todos fatores preditivos de uma chance maior de transição da zona cinzenta para a zona de HBe negativo em atividade. Esse é um outro estudo, é um estudo predominantemente em população caucasiana, é um estudo feito em Barcelona, em que um número muito menor de doentes, mas que ele tinha um número grande de pacientes com genótipo A e B, que são os nossos genótipos. Ele avaliou também qual seria a história natural desses pacientes em zona cinzenta por um tempo de segmento maior, um tempo de segmento de até 8 anos. E o que ele viu? 15% dos pacientes que estavam numa zona cinzenta perderam o HBsAg, que é muito bom. 40% dos pacientes na zona cinzenta se tornaram portadores inativos. Então, você já tem quase 55% de doentes com prognóstico muito bom. E só 6% desses caucasianos é que foram para uma fase ativa de doença. E nesse estudo, ele mostrava que os níveis de HBT-DNA flutuantes e acima de 2.000 unidades tinham uma correlação inversa com a chance de perder HBsAg e com a chance de se tornar portador inativo. E aqui você pode observar que, nesse estudo, ele, diferente do estudo americano, ele classificou a zona cinzenta de 3 categorias. Uma categoria com carga viral baixa e ALT menor que 2 vezes. Uma outra categoria com ALT maior que 2.000, menor que 20.000, mas com ALT normal. E uma terceira categoria com a carga viral mais alta, mas com ALT menor que 2 vezes. Ao final de 6, 8 anos, o que ele viu? Nesse paciente que tinha carga viral baixa e LT abaixo de 2 vezes, 50% se tornaram portadores inativos. Mas, ao contrário, aqueles com uma carga viral mais alta, mesmo com a LT normal, 56% permaneceram na zona cinzenta. E a gente vai ver que permanecer na zona cinzenta por muitos anos não é um bom desfecho. Além disso, ele mostrou que apenas o genótipo A e o genótipo D perderam o HBsAg, tá? Essa cor laranja. Genótipos B e C, genótipo F e genótipo até H, nenhum perdeu o HBsAg. Nenhum doente nesse período do estudo desenvolveu cirrose ou insuficiência hepática. Nesse mesmo estudo, ele mostrou que não tinha diferença em relação à chance de perder o HBsAg num paciente que estava na zona intermediária, que é essa verde, ou que fosse um portador inativo. Ambos tinham a mesma chance de perder o HBsAg. Você viu que no estudo era 15%. Entretanto, quem está numa zona intermediária leva um pouco mais de tempo para perder o HBsAg do que o portador inativo. E também ele viu que os fatores preditivos de perder o HBsAg na zona intermediária era uma idade acima de 40 anos, ser de sexo masculino, ter uma carga viral inferior a 20.000. E esse estudo é um estudo multicêntrico, multiétnico, tem mais de 3.000 pacientes, é uma coorte com mais de 3.300 doentes, mas que 1/3 só é uma coorte americana, que é a mesma coorte lá do NIH, que tem asiático aberto, e 2/3 são de Taiwan. Nessa coorte, geral, 40% HBsAg negativo eram pacientes que estavam na zona indeterminada. E aí eles viram que estar na zona indeterminada ao longo de 10 anos aumenta a chance de carcinoma hepatocelular e aumenta a chance de cirrose hepática. E aí ele define no final que pacientes que permanecem na zona cinzenta e têm uma idade maior que 45 anos têm um risco 14 vezes maior de progredir para carcinoma hepatocelular do que um portador inativo. E que ele sugere que mais estudos sejam necessários para realmente definir se não é benéfico você começar a terapia antiviral nos pacientes mais velhos que permanecem na zona cinzenta. Lembrando que esse é um estudo que tem 99% de asiáticos, ele não faz diferenciação no artigo se teve maior chance também com idade avançada de desenvolver carcinoma hepatocelular no genótipo A e B, mas aqueles estudos que a gente viu não asiáticos
a evolução para cirrose carcinoma hepatocelular, ela não ocorreu. Então, o asiático, por conta do genótipo, por conta da transmissão vertical, provavelmente é o que tem pior prognóstico. A avaliação inicial da infecção pelo vírus B, a gente já sabe, história é importante para você ver se esse paciente tem na família história de cirrose, carcinoma hepatocelular, e não é carcinoma hepatocelular relacionado a vírus, também há outras etiologias, aumentam muito o risco de câncer num paciente que tem infecção pelo vírus B. No exame físico, os carcinagens, ciência hepática, hemograma, bioquímica, sorologia viral, carga viral, fazer sempre a avaliação de outras coinfecções, HIV, HCV, em área endêmica, pedir sorologia para TEL, e o ultrassom abdominal, feito por um bom profissional, é de extrema importância, porque você pode ter um paciente lá na zona cinzenta, e o ultrassom mostra que o fígado tem um contorno irregular, que tem uma redução do lobo direito, que tem uma esplenomegalia, sinais de doença avançada, de fibrose avançada. Então, mesmo ele numa zona intermediária, até mesmo um portador inativo, eles podem ter cirrose, e aí você vai iniciar tratamento. E fundamental no paciente com hepatite B e em outras hepatopatias é saber o estágio da fibrose, porque a fibrose tem relação com a progressão de doença. E desde 2015 a gente já tem um guideline da Associação Europeia, utilizando marcadores não invasivos, os séricos e a elastografia hepática, para avaliação de fibrose. Em hepatite B também, só que a gente vai ver que os cortes utilizados são diferentes da hepatite C. E com isso diminuiu bastante, não vou dizer que total, que a gente ainda faz muita biópsia hepática lá no nosso ambulatório, mas a biópsia hepática ela ficou relegada a um segundo plano para algumas situações especiais. Lembrar que esses marcadores séricos, APRI e FIB-4, não são adequados para avaliação de fibrose na hepatite B, porque a hepatite crônica B ela tem um comportamento flutuante. Ela depende da resposta imunológica do hospedeiro em controlar a replicação viral. Então, você tem alterações e flutuações dos níveis da ALT. Então, APRI e FIB-4 são escolas que utilizam ALT, AST, plaqueta, idade, então eles não são adequados. E isso foi mostrado nesse estudo do Marcelan e da Maria Bucci, em que 81% dos doentes com cirrose tinham APRI menor que 2, tinham FIB-4 menor que 3,25. E, ao contrário, pacientes sem fibrose, erroneamente, eram classificados como fibrose maior ou igual a F3. Então, a gente, na prática, não se vale muito dessa informação, a gente vai olhar o ultrassom e vai olhar a elastografia hepática. Mas a OMS, como ela tem que dar uma orientação mundial, como você não tem elastografia, você utiliza os marcadores séricos e ela considera um APRI maior que 2, independente do perfil HBE, independente da carga viral, independente da LT, como indicador de biópsia, de tratamento. E um dado extremamente importante que foi a inclusão da elastografia na avaliação da fibrose na hepatite B. Esse já é um estudo desde 2015, e é um estudo importante porque, pela elastografia hepática, independente do perfil independente da carga viral, você pode excluir a presença de fibrose hepática avançada e de cirrose hepática. Como todos esses marcadores não invasivos, eles são mais acurados para excluir fibrose avançada. Então, naquele paciente que tem ALT normal, faz uma elastografia com corte abaixo de 6, esse paciente não tem fibrose avançada, não tem cirrose hepática, eu posso continuar monitorando e não tem indicação de tratamento. Paciente que tem uma elastografia acima de 9 ou acima de 12, isso é igual a fibrose avançada e cirrose. Eu inicio o tratamento. Naqueles pacientes com ALT elevada, até 5, porque acima desse valor você já vai ter confundimento na avaliação da fibrose. Se esse paciente com ALT até 5 vezes o valor normal, ele tiver um valor inicial abaixo de 7,5, também não tem fibrose avançada. Se tiver acima de 12, fibrose avançada, acima de 13,4, cirrose. Mas, assim como na sorologia, a gente também tem, na elastografia, a zona indeterminada. Ou seja, se esse paciente cai num valor de elastografia de 6 e 9, é uma zona cinzenta, e aí, para você definir se esse paciente tem ou não fibrose que indique tratamento, você vai precisar da biópsia. Da mesma forma, nos pacientes com ALT elevado. Mas, na prática, quantos médicos pedem biópsia hepática no paciente com hepatite B?
principalmente quando você está numa zona intermediária, que muitas vezes as pessoas não sabem desse corte específico de zona cinzenta para hepatite B. Então, esse é um estudo do Ren Chan, lá de Hong Kong, em que mais de 3.000 pacientes foram analisados retrospectivamente e havia pacientes na zona cinzenta, porém, só 6% foram realizar biópsia hepática, num universo de mais de 3.000. E a grande justificativa para isso era a não indicação por parte do médico, com medo de alguma complicação, e a não aceitação também por parte do paciente. Mas o interessante nesse estudo é que, dos pacientes que fizeram biópsia, 33% tinham fibrose maior que F3. Mas aí tem um viés, que só fez biópsia, provavelmente, quem já tinha sinais de hepatopatia avançada. Mas tanto os doentes que fizeram elastografia quanto os que fizeram a biópsia tiveram mudança da estratégia terapêutica. E aí ele coloca que ter uma elastografia seriada, com aumentos progressivos dos graus de fibrose, ou ter uma biópsia com fibrose acima de 2, ou seja, maior que 2, são sinais de que esse paciente tem uma chance de complicação, tem uma chance de progredir para cirrose e descompensação. Então, o que a gente tem que lembrar é que, utilizando diferentes pontos de corte da elastografia hepática, a elastografia ela pode afastar ou confirmar o diagnóstico de fibrose hepática avançada ou cirrose, com uma elevada acurácia, e com isso você diminui o número de biópsias hepáticas. Entretanto, se eu vou realizar biópsia numa fase cinzenta ou indeterminada da elastografia, ou se eu vou fazendo elastografias seriadas, que levam a mudanças no manejo, isso ainda os estudos não definiram. Qual é a melhor conduta? Manter esse paciente em elastografia seriada ou partir para a biópsia hepática? Lembrando que a biópsia hepática vai não só ver estágio de fibrose, como também avaliar a inflamação. E esse estudo é muito interessante, é um estudo do Sonic, que foi publicado em 2020, em que eles perguntavam se a biópsia hepática era útil naqueles pacientes na zona cinzenta, HbA1c negativo, ou seja, pacientes com uma carga viral maior que 2.000 e a ALT menor que 2 vezes o valor normal. Era uma coorte de 1.319 doentes negativos, 35% caucasianos, 54% com genótipos B e C. O que o guideline americano fala? Sugere considerar a biópsia para excluir atividade inflamatória significativa, que é um critério de indicação de tratamento, naqueles pacientes que têm HBV-DNA elevado, aonde não houve indicação de tratamento baseado numa ausência de fibrose por um teste não invasivo. O que eles observaram? Que naqueles pacientes com uma carga viral acima de 2.000, uma ALT menor que 2.000, avaliando a fibrose através da elastografia, se não houvesse fibrose hepática, a probabilidade de você alcançar uma inflamação que justificasse um tratamento era observada em menos de 5% dos pacientes. E, portanto, não era indicado, não era adequado realizar biópsia para você observar em menos de 5% inflamação que justificasse tratamento. Mas, ao contrário, naqueles pacientes que tinham fibrose por um método não invasivo, a probabilidade de você encontrar fibrose significativa já aumentava para 21%, e, nesses casos, a biópsia seria indicada caso a inflamação viesse a impactar. Um outro dado interessante desse artigo é que, naqueles pacientes com ALT normal, uma carga viral maior que 2.000, era 3% a chance de você encontrar uma inflamação significativa. Se essa ALT já fosse superior a 2 vezes o normal, 2 a 3 vezes, já subia para 15%. Então, nesse estudo, ele conclui o seguinte: ter uma carga viral alta com uma ALT baixa tem um valor preditivo negativo de 95% para excluir a atividade inflamatória significativa nos pacientes sem fibrose. E que, entretanto, naqueles casos em que houver comorbidade, principalmente a doença gordurosa, e outros fatores como idade, a biópsia pode ser útil. Então, o manejo de pacientes com ALT e HBV-DNA na faixa indeterminada ou zona cinzenta é continuar o monitoramento a cada 6 a 12 meses, avaliando a ALT e a AST, e anualmente repetir a elastografia, porque os aumentos dos valores da elastografia já justificam você iniciar tratamento. Excluir causas de ALT elevada, principalmente naqueles pacientes com carga viral baixa, principalmente doença gordurosa. Hoje em dia, a gente não vê mais doentes
uma única patologia, todo mundo está obeso, sobrepeso. Considerar outros valores para iniciar tratamento, na história familiar, carcinoma hepatocelular ou cirrose, e muitas vezes a idade, acima de 45 anos, tem sido também muito utilizada como marcador para iniciar, porque à medida que você mantém uma carga viral alta, você aumenta a integração do genoma viral ao genoma do hospedeiro e aumenta a chance de carcinoma hepatocelular, mesmo em não cirrótico. E, quando possível, comercialmente, que é um absurdo a gente não ter aqui no Brasil, quantificar os níveis de HBsAg. Não dá para você hoje trabalhar com hepatite B se você só tem HBV-DNA e ALT, e elastografia. Você precisa quantificar, é importante para você avaliar o risco desse paciente desenvolver complicações da cirrose e a chance que ele tem de parar um tratamento quando ele está em uso de análogo. Deixa eu parar aqui um instantinho, Flávia, e eu queria te perguntar, é melhor entrar na segunda aula ou fazer alguma pergunta agora? Oi, eu acho que se já tiver alguma pergunta, eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui, porque o pessoal não estava preparado para perguntar nesse momento, né? Tá, então eu vou passar direto, tá? Vamos direto, e aí quem quiser já ir fazendo perguntas, vai colocando aqui no QIA, que aí no final a gente responde as perguntas. Tá ótimo. Então, vamos lá. Suspensão de tratamento nos pacientes HBsAg negativo. Tempo de mudança? Sim. A gente sabe que o tratamento atual da hepatite B, suprimindo a replicação viral e controlando a progressão de doença, foi um marco importantíssimo. Você reverte a inflamação, reverte a fibrose, reverte a cirrose, diminui a incidência de carcinoma hepatocelular, mas você não abole o risco de carcinoma hepatocelular. Então, o objetivo atual de todos os novos tratamentos, a mudança de paradigma é atingir a cura funcional, significa perder o HBsAg com ou sem anti-HBs, porque isso significa que você teve o controle imunológico, que você silenciou o HBV-DNA e que você diminuiu o nível de cccDNA intrahepático e de antígeno COR. Mas isso é raro, é muito raro com os tratamentos atuais. E por que a supressão é melhor, por que o clareamento do HBsAg, a cura funcional, é muito melhor do que só suprimir? Esse é um estudo novamente asiático, com mais de 20 mil pacientes em tratamento, um follow-up de 5 anos, 86% completaram o tratamento, 86% tiveram uma supressão da replicação viral, 2% é que tiveram a perda do HBsAg. Isso aqui é a incidência cumulativa de carcinoma hepatocelular. Então, perder o HBsAg é extremamente importante. Diminui o risco de progressão para carcinoma hepatocelular, que não é suprimida pela supressão completa, tá certo? Mesmo com a presença do HBsAg, e muito pior naquele paciente que não tem uma supressão completa em uso de análogo. Isso a gente já sabe também. Esses pacientes com fibrose avançada, eles estão em uso de análogo e eles não conseguem negativar o HBV-DNA, o risco de carcinoma hepatocelular é muito alto. Então, hoje em dia, o objetivo é tratar para suprimir a replicação viral, reduzir a incidência de CHC e perder o HBsAg, e com isso terminar o tratamento. Os tratamentos têm uma resposta mínima com perda de HBsAg. Você vê que 5 anos de tenofovir ou de entecavir dá 97%, 94% de supressão da replicação, menos de 1% perdem HBsAg. E isso vai tornando o tratamento a longo prazo infinito. Então, o objetivo hoje em dia é que o paciente faça a supressão da replicação viral, perca o HBsAg, permaneça com a HBsAg negativa após a suspensão, permaneça com a HBV-DNA indetectável após a suspensão, e aí eu vou ter uma terapia finita. O grande problema que os guidelines têm em termos de definir, né, as orientações sobre suspender tratamento é que para você ter realmente a cura funcional, você precisa de um FER virológico e de um FER de ALT, para você poder fazer o clareamento do vírus B. Esse FLAIR pode ser bom e pode ser ruim. O FLAIR bom é aquele que consegue fazer o clareamento imunológico, restaurar a resposta imunológica, restaurar a atividade imunológica de linfócitos T,
melhorar a atividade imunológica, tanto inata quanto adaptativa. E isso vem acompanhado pelo declínio do HBV-DNA, das proteínas virais, perda do HBS, manutenção da função hepática. O flare ruim é aquele que você tem uma resposta exacerbada. Você aumenta muito o relapse virológico, aumenta muito a ALT, perde a função hepática e esse flare não é acompanhado de perda das proteínas virais. Esse aqui é o grande problema na hora de você saber quando é que você vai parar. Esse estudo foi um estudo que mostrou que, número mínimo, 15 pacientes que estavam tomando análogo durante um período, quando eles suspendiam e descontinuavam o análogo, a primeira coisa era o flare virológico. Isso ocorre em todo mundo, o aumento de HBV-DNA. Depois, vinha um aumento do nível de ALT, que é essa linha em cinza. E depois, se ele tivesse um flare bom, ele teria diminuição dos níveis de HBsAg até a perda do HBsAg. E por que isso acontecia? Em estudo celular, ele viu que, após a suspensão do tratamento, você tinha uma restauração do fenótipo das células T, CD4 e CD8. Então, o relapse virológico é importante para a restauração das células T, para poder recuperar e clarear os antígenos virais. Esse é um dos primeiros estudos que foram publicados com população caucasiana, em que, depois de 3 anos de tenofovir, eles fizeram a suspensão do tratamento. E havia 4 quadros que podiam se desenvolver. 20% a 30% desses pacientes perderam HBsAg, alcançaram a cura funcional, que é muito melhor do que 0,5%, 0,7%. Entretanto, 40% fizeram novamente a reintrodução dos análogos, e havia um grupo menor que se tornava portador inativo, mas não perdia o HBsAg, e um grupo indeterminado. Então, isso levou a um estímulo de se tentar fazer estudos em que definisse quais seriam esses pacientes, quais seriam os fatores preditivos de perda do HBsAg. A gente só sabe que perder o HBsAg depende dos níveis baixos de HBsAg, depende da restauração imunológica, mas isso definir um tempo em que você vai parar o tratamento, aí é com 3 anos, é 5 anos, é isso que não está correto. E aí, outros estudos foram mostrando. Você vê que, quando você analisa todos os estudos publicados no HBsAg negativo, os resultados são muito heterogêneos, porque, primeiro, houve uma duração de tratamento antes de interromper muito variável. Uns terminavam com 3 anos, outros com 5 anos, os asiáticos tiram com 2 anos, porque o governo não manda mais tratamento além de 2 anos, independente da carga viral. Aí eles suprimiam, eles interrompiam o tratamento, e a supressão do HBV-DNA tinha que ser definida, e a ALT normal, por pelo menos 1 ano. Mas olha só, olha como é que era variável a perda do HBsAg. Estudos em que a perda do HBsAg variava de 2% a 19%, 19% principalmente em caucasianos, 2% em asiáticos. A chance de retratamento variava de 42% a 68%, isso porque cada um tinha um algoritmo para reiniciar tratamento, e os estudos variavam de 20 a 240 semanas. Então, é um grupo heterogêneo de pacientes para suspender o tratamento, e as condutas ainda não estão estabelecidas nem validadas. E esse estudo é um estudo muito interessante, foi publicado agora, em 2022, o grupo lá da Universidade de Erasmus. Eles estudaram 1.216 pacientes tratados com análogos, num centro na Europa e num centro na Ásia. E eles descontinuaram a terapia antiviral, e o follow-up era para avaliar a perda do HBsAg. E eles definiram que a probabilidade de perda do HBsAg era quase de 23% nos pacientes não asiáticos, enquanto que nos asiáticos era muito menor, acho que era em torno de 4%. E nesse estudo, ele mostrou que os níveis de HBsAg abaixo de 100, e não abaixo de 1.000, e níveis indetectáveis do antígeno COR, que é um antígeno relacionado ao cccDNA, e os genótipos A e D foram os associados com a maior chance de perda do HBsAg. A gente não tem nem o HBsAg para quantificar, e muito menos esse antígeno COR. O antígeno COR é importante porque ele tem relação com o cccDNA intrahepático. E a gente não vai fazer biópsia hepática para quantificar o cccDNA. Então, ele como que substitui o cccDNA, a atividade, no soro, mas a gente não tem também.
E esse foi o estudo que gerou o título da aula. Tempos de mudança, uma proposta refinada para a terapia com análogo. Então, ele diz o seguinte, que a probabilidade de você ter a cura funcional e a chance de você ter um FLAIR de ALT grave logo após a descontinuação, ele depende de duas coisas na hora que você vai interromper. Da atividade do CCC-DNA, chama-se silenciamento, não erradicação, durante o tratamento, e da restauração da resposta imunológica. E aí ele te dá 3 cenários. Se esse paciente começou o tratamento antiviral, num determinado momento ele para, mas desde o início ele consegue ter uma atividade de CCC-DNA baixando, continua tendo a restauração da resposta imunológica, na hora que ele para o tratamento, ele está na condição ideal para conseguir fazer o clareamento do HBsAg. Então, nesses pacientes, é que ele observa 20% a 30% de chance de perder o HBsAg. Ao contrário, naquele paciente que, durante o tratamento, ele interrompe o tratamento no mesmo momento do outro que tinha uma boa chance de perder, mas ele tem uma atividade de CCC-DNA alta, ele não consegue restaurar a atividade imunológica, 0% de perda do HBsAg. Então, ele coloca que essas condições, ou seja, quantificar o HBsAg, quantificar o antígeno core que tem relação com o CCC-DNA, é indispensável para você poder individualizar qual o momento que você vai parar. Nem todo mundo vai parar com 3 anos, nem todo mundo vai parar com 5 anos. Tem pessoas que vão precisar de mais tempo para alcançar esses 2 objetivos. Então, ele coloca que entre os biomarcadores disponíveis, os níveis de HBV-DNA no baseline e a dinâmica quantitativa do HBsAg, sob o uso de análogos, ajudam muito a criar a estratégia de um tratamento finito. O relapse virológico é fundamental, faz parte integral desse approach de você interromper o tratamento. E é o gatilho para alcançar a perda do HBsAg. Um relapse funcional, ele se relaciona com restauração imunológica e silenciamento do CCC-DNA previamente adquirido, antes de você suspender o tratamento. E aí ele coloca que a questão de se você pode ir além dos guidelines, em termos de descontinuar os análogos, não é uma questão de você ir além, mas tornar essas recomendações de suspensão mais específicas. E ele coloca claramente que ele se opõe, Lampertico e Thomas Berger, né? São os editorialistas, se opõe aos guidelines quanto a uma duração específica para suspender tratamento. A duração do tratamento tem que ser aquela necessária para alcançar os 2 alvos de perda do HBsAg, que são dependentes do CCC-DNA e da restauração da resposta imunológica. Então, em resumo, suspender o tratamento antiviral nos pacientes negativos ainda necessita de mais estudos para você diminuir os riscos de perda funcional e melhorar a chance de perda do HBsAg. A ausência de preditores validados para suspender análogos com eficácia e com segurança se traduz na heterogeneidade entre os diversos guidelines sobre duração de suspensão de tratamento. Até o momento, a suspensão só deve ser feita, primeiro, em quem não for cirrótico, em segundo, se você tiver um monitoramento. Nos primeiros 6 meses, você vai monitorar a LT e carga viral mensalmente, que é difícil, é muito difícil. Mas não basta isso, você teria que ter a quantificação do HBsAg e ter informação do antígeno core através, informando como está a atividade do CCC-DNA. É isso, eu agradeço, e eu acho que eu me estendi a beça, mas estou aqui aberta para as perguntas. Obrigada, Letícia, foi ótimo. Deixa eu já adiantar a pergunta que está aqui, do Vitor. Ele dá parabéns pela palestra e pergunta, acho que isso aqui é relativo à primeira aula. Qual a idade para iniciar o tratamento que a doutora usa para o tratamento em pacientes com carga viral significativa? 45 anos? Carga viral significativa, não. O que a gente indica tratamento, quando o paciente tem um perfil HBsAg negativo e uma carga viral acima de 2.000 unidades, em geral, se indica tratamento sim, porque essa é a faixa de idade que você tem mais risco de ter evolução. Mas isso não é negativo na fase indeterminada. No paciente imunotolerante, você não trata, a não ser que ele tenha mais de 30 anos de idade, mas aí o perfil é HBsAg positivo, e a carga viral acima de 10 a 7.
Sim. Sibeli, você quer perguntar ou posso perguntar a minha? Pode perguntar a sua. A gente já Então, sabe. Letícia, olha só, você falou lá na primeira parte da aula que os guidelines são bem organizadinhos, né, em relação à elastografia e quando biopsiar e não biopsiar. Mas esses guidelines, esses artigos, eles consideraram a síndrome metabólica Não. ou eles não consideraram? E como é que você faz? Se você tem um paciente com um B na fase indeterminada, mas que tem uma síndrome metabólica assim, bem estabelecida, como é que você faz para resolver se biopsia, se não biopsia? Biopsio. Na dúvida, biopsia. A gente tem duas indicações lá no ambulatório para biopsiar. Tem muito paciente, a tese da Sibeli, a gente tem quase 40% de doentes negativos na fase indeterminada. Então, se esses pacientes, HbA negativo, que geralmente tem sido metabólica, eu faço a biópsia. Principalmente se ele estiver na zona indeterminada. Também, se não tiver, eu também faço a biópsia. Tá? Mas eu poderia, de repente, se o doente não quiser, repetir daqui a 6 meses a elastografia e ver se aumentar. Mas aí você tem que entrar em jogo a idade do doente, a chance dele transmitir, o risco de CHC, porque você tem que dizer para o doente o seguinte, ó, eu não vou te tratar agora, mas não te tratar agora não significa que você não possa ter um carcinoma hepatocelular na frente. Você não tem como responder isso. Então, é por isso que tem muita gente, muitos pesquisadores dizendo o seguinte, vamos ampliar e expandir a indicação de tratamento no vírus B, igual ao HIV. Ter HBsAg positivo é igual a indicação de tratamento, porque a integração começa já na fase aguda da infecção. Os tratamentos são seguros, até 10 anos não dão problema, você tem agora o TAF, que é mais seguro, né? Agora, isso é uma coisa muito controversa na literatura, muito. Mas eles têm a tendência de ter a vantagem de você parar a transmissão, a vantagem de você, em mais de 70%, suprimir a replicação viral, isso não é positivo, não é negativo, todo mundo suprime. E você diminui a integração. Agora, vem aqueles que vão dizer, não, mas depois de 10 anos eu não sei qual é o efeito colateral do remédio. O paciente não vai ficar aderente, ele de repente vai parar. Aí é uma questão de você conversar, mas lá no ambulatório a nossa conduta é, o paciente é negativo, está numa elastografia transitória, LT está ali no limite, sabe? E ultrassom normal, eu faço a biópsia, porque eu posso achar uma atividade inflamatória que justifique o tratamento. Ou o paciente que tem vírus B e tem doença gordurosa, aí eu faço a biópsia. A biópsia só está doença gordurosa. É isso que eu ia perguntar, o que está predominando? A fibrose. A fibrose. A Se eu encontrar um doente... Ou a doença gordurosa está predominando sobre a B? Se eu tiver um paciente, o que a gente já sabe é o seguinte, a esteatose, ela previne a progressão da fibrose na hepatite B. A esteatohepatite, não. Principalmente no diabético e no paciente com dislipidemia. Então, se a gente faz a biópsia hepática, esse paciente tem características mais de doença gordurosa, fibrose pericinusoidal, fibrose pericelular, balonização, qualquer grau de fibrose, eu já vou começar antiviral para ele e vou tratar a síndrome metabólica. Se ele não tiver fibrose, tiver só esteatohepatite, ele não tem indicação nenhuma pela LT, pela carga viral de tratar, só vou tratar a síndrome metabólica e vou continuar monitorando com elastografia anual, com carga viral. A gente tem um doente no ambulatório, que até a Renata questionou, nossa, como é que evoluiu? É um doente da Sibeli. Ele está conosco há 20 anos, a gente começou esse ambulatório em 2000. Ele era um garoto, agora ele já é pai e tudo mais. Ele sempre foi obeso. Ele sempre teve exames de ultrassom normais, a LT normal, e uma carga viral menor que 2.000. De repente, ele começa a ter uma carga viral de 5.000, 6.000, aí faz a primeira elastografia ano passado, deu intermediária, e agora está em 9, 9,5 ou 10. Aí ela falou, não, isso é erro da elastografia. Esse doente, eu não tenho dúvida que eu vou ter que começar a tratar, gente. Eu vou confiar na elastografia, a carga viral não era alta, e a LT está ali naquele meio, se é 1,5 depois volta para 40. E a LT pode ser flutuante. Então, eu biopsio doente com síndrome metabólica, ou obeso, ou diabético, com vírus B, igual a biópsia. Doente com vírus B é negativo na zona intermediária, os guidelines já mandam você biopsiar. Está lá no Casterrar. Agora, eu posso não biopsiar com essa informação que o pessoal da Erasmus falou. Se você faz a elastografia, está menor que 6, esse paciente, mesmo que tenha uma carga viral maior que 2.000, a chance de eu achar inflamação nele é menor que 5%. Não justifica caso você queira só achar inflamação, mas se tiver doença gordurosa, vai justificar. Entendeu?
Então, em vírus B, não dá para ter receita de bolo, sabe? Cada doente que entra aí naquela sala é um doente diferente, é muito estranho, entendeu? É muito difícil. É difícil mesmo. É, Obrigado. Sibeli, nada. quer perguntar mais alguma coisa? Você Eu que é acho que a agora... RDB. Então, eu queria exatamente assim, eu tô aqui, a gente conversa muito sobre essas coisas e realmente tem aquela, vamos dizer assim, sempre aquele jeitão do genótipo, né, doutora Letícia? Então, assim, Aham. veio mais que essa literatura atual mostrar para a gente. Mas aí é que eu quero saber da tua opinião, se a gente tem esperança que a gente consiga implementar mais suspensão de tratamento aqui, já que a gente imagina que o nosso perfil de genótipo seja diferente, né? A Não gente não dá, tem tanto genótipo C, mas que eu digo imaginando não dá. a Não dá para quantificação você. e os níveis, nossos níveis estão elevados, né? Não dá, Sibeli. Como é que eu vou suspender tratamento se eu não sei se a quantificação do HBS dele é maior que 1.000, menor que 1.000? Aí ele faz um flare desgraçado, vai voltar ao tratamento, falar para que eu fui parar? Não vai voltar no ambulatório, principalmente. Você não consegue que o doente volte todo mês para você fazer LT e carga viral. É impossível, eles não têm dinheiro para passagem, né? No consultório, uma vez eu já tentei 2 vezes, mas aí eu explico, olha, pode acontecer de você novamente ter uma hepatite. Normalmente, não tem flare alto, mas para ter essa resposta é aquilo que o pessoal falou, o Lampert e o Berg, você tem que ter HBsAg e antígeno core para saber se aquele tempo de tratamento, que o HBV-DNA fica indetectável, a LT está normal, foi suficiente para restaurar a resposta imunológica para silenciar o cccDNA. E você não tem tratamento atualmente para erradicar o cccDNA, só no futuro. Então, eu tenho medo, sabia? Eu acho que eu prefiro tratar com uma droga segura do que eu ficar um portador inativo depois que eu suspendo. Qual é a vantagem? Se eu estava tratando com carga viral indetectável, eu fiquei um portador inativo, porque eu tenho uma carga menor que 2.000, uma LT normal, mas não vou ficar segura, eu voltei a ter viremia, gente. Então, sabe, eu É a parte pessoalmente me prática incomoda. complicada, exatamente. Eu acho que deveria tratar todo mundo com os tratamentos que a gente tem agora, só que tem que ter um finito. Os tratamentos atuais, o finito tem que ter regra estabelecida. A gente não tem nem quantificação de HBS, Sibeli, é muito difícil. Como é que tem um novo consenso, parece que vai ter um novo PCDT, a gente não luta pelo HBS, a Maria Lúcia disse que é baratíssimo, não tem nada de complicado, porque a gente não pede, o Exatamente. convênio não faz, o convênio não faz porque a gente não pede. Aí fica igual com o postinho. Então. É só Só a lembrando, né? nossa geração vai lembrar do Toshines. Oi? Aquilo que Só a vem nossa geração. aquilo que vem no exame não é para considerar, né? Alguns laboratórios colocam o valor. Não, porque às vezes as pessoas podem olhar aquilo e achar que aquilo Bem lembrado, bem lembrado. é um Aquilo ali é título de leitura. HBS, aquilo não Não vale. é título de HBS, aquilo é a leitura do teste enzimático, tem nada a ver. Só lembrando para os mais novatos não se fiarem naquilo, que aquilo não vale. Não vale. Mas, de qualquer maneira, a gente tem 2 genótipos bons, muito mais A que B, que tem bom prognóstico, boa chance de perder o HBS, menor chance de evoluir para CHC. Pena que a gente não tem N suficiente quando quer publicar, é 250, 300 no máximo, né? A não ser que fizesse um pool de todo mundo. Mas eu acho legal, eu acho interessante. É um desafio, né? É um desafio. Vamos, assim, apareceram umas outras perguntas aqui agora, mas a gente tem que passar para a segunda etapa da discussão. Eu vou encaminhar as perguntas, e aí depois a gente, da Ana, lá de Bom Sucesso, da Clarice, a gente tenta enviar a resposta para vocês. Obrigado, Letícia, foi ótimo. Agora a gente vai passar para a segunda atividade da reunião de hoje, que é o caso clínico, que vai ser apresentado pela Eliane. A Eliane é professora de clínica médica do Pedro Ernesto e é patologista do Hospital São Lucas, e ela vai fazer uma dupla com a Chiara, professora Maria Chiara, conhecida de todos nós, professora de hepatologia do Fundão, ex-presidente do grupo de fígado, que vai fazer uma dobradinha com a Eliane, que elas vão apresentando o caso e debatendo ao mesmo tempo. Vamos lá? Pode ir, Eliane. Obrigada, Flávia. Obrigada, Flávia, Sibeli e João, pelo convite. Obrigada, professora Chiara, que vai dividir comigo aí o caso, a discussão do caso. E queria aproveitar para parabenizar a doutora Letícia, foi excelente a apresentação. Bom, vou compartilhar aqui a tela.
Está certinho. Para colocar em modo apresentação, não estou conseguindo acessar aqui. Deixa eu ver. Lá embaixo, ele É isso. Pronto. tá ótimo. Então, vou apresentar um caso clínico de um paciente que internou lá no UP, BRCSJ, de sexo masculino, 21 anos, pardo. Só um minutinho, que eu estou com o vídeo aqui em cima da... solteiro, natural e residente em Niterói, estudante de ciências contábeis, e foi admitido no dia 15 de julho, desse ano. A queixa principal eram alterações no comportamento e tremores. Era um paciente previamente rígido até maio de 2022, quando a mãe dele começou a perceber alterações comportamentais, notando que ele passou a ser mais agressivo e aparentava estar constantemente cansado, trocando o dia pela noite, com uma inversão do sono-vigília, né? Em meados de junho, ele começou um quadro de distensão abdominal, náuseas pós-prandiais e um posterior surgimento de edema em membros inferiores. Na ocasião, ele buscou atendimento com um médico particular, que solicitou uma tomografia de abdômen. E 2 semanas antes da internação, ele evoluiu de forma súbita com tremores nas mãos, sobretudo à esquerda, contratura e inflexão de pododáctilos à esquerda, disfluência e incapacidade de manter-se em posição ortostática sozinho. Ele não tinha dor, febre, tosse, dispneia, sintomas urinários, e daí ele foi transferido, ele foi admitido no hospital em São Gonçalo e foi transferido para o UP para investigação diagnóstica. Na de HPP, ele tinha uma história de epistaxe aos 9 anos de idade, não tinha histórias de doenças comuns da infância, trauma, alergia, outras comorbidades. Tinha uma história familiar de câncer de mama e paterna de infarto, e a irmã mais nova com diabetes tipo 1. A história fisiológica tinha um desenvolvimento adequado, uma alimentação balanceada, nada mais digno de nota. E na história social, ele residia com a noiva em um apartamento, com água, esgoto encanado, não tinha animais de estimação, tinha relações sexuais desprotegidas e não negava etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas ou anabolizantes. Na admissão, no exame de admissão, ele estava em regular estado geral, lúcido, orientado, autoconsciente, contudo comunicando-se lentamente, disfluente e apresentando uma labilidade emocional importante. Estava hidratado, cianótico, nictérico, uma cruz, e com perfusão capilar satisfatória. Apresentava também máculas hipercrômicas difusas no tórax, axilas e pés, e uma evidente ginecomastia bilateral. Não tinha linfonodos palpáveis, estava um pouco taquicárdico e tinha um IMC normal, de 21,4. Exame cardiovascular, respiratório sem alterações. No abdômen, ele apresentava uma leve distensão e apresentava sinais de circulação colateral e presença de maciez móvel de decúbito. O abdômen era indolor, não tinha fígado palpável, baço também não, a palpação, mas tinha um traube maciço. Não tinha edema de membros inferiores ou sinais de trombose, mas tinha os pododáctilos à esquerda estavam em flexão. No exame neurológico, Glasgow 15, desártrico, tinha um riso sardônico, Romber positivo, uma marcha atípica, instabilidade postural, tinha força grau 5 nos 4 membros, a coordenação e o tônus eram preservados, exceto em pododáctilos esquerdos, onde havia uma hipertonia, tinha cutâneo plantar, extensão à esquerda e tremores de repouso em extremidades do membro superior, maiores à esquerda. Não tinha alteração de sensibilidade, reflexo, coordenação, nervos cranianos e irritação meningea, clonos ou miofasculações. Aqui eu vou tentar ver se reproduz o vídeo dele, ó. Os tremores, aqui também. Esse é no exame admissional. E ele trazia essa tomografia de abdômen, realizada anteriormente em internação, no dia 13 de julho, que mostrava um fígado de contorno irregular
heterogêneo, não tinha dilatação de vias biliares intro- ou extrahepáticas, tinha um diminuto cálculo na vesícula, um baço de dimensões aumentadas e que não tinha mais nada aqui que tivesse relato aqui que fosse significativo. Pâncreas normal, restante tudo normal. Esse era o exame da admissão, tá? Tinha um sódio de 131, hemoglobina normal, plaqueta de 57.000, uma transaminase, uma TGO de 77, TGP de 56, uma fosfatase alcalina de 419, uma gama-GT de 57, tinha uma albumina de 2,6, uma bilirrubina aumentada, as custas de bilirrubina, assim, indireta, 3,49 de bilirrubina total, tinha um INR de 2,34. Então, resumindo, era um homem jovem, sem comorbidades prévias conhecidas, com sinais sugestivos de hepatopatia crônica em laboratório de admissão e imagem prévia, associados a alterações neuropsiquiátricas. E aí eu vou abrir para a professora Chiara para discutir quais seriam as hipóteses diagnósticas nesse momento. Boa noite a todos, obrigada Flávia e João pelo convite, é um prazer dividir a discussão desse caso com a Eliane. É um caso bastante interessante, e na realidade aqui a gente pode estabelecer que é um paciente que tem uma evolução num curto espaço de tempo, pelo menos a manifestação clínica dele variou aí entre 2 a 3 meses, mas ele já se apresenta com vários sinais de hepatopatia crônica, sugerindo já a presença de uma cirrose, com uma disfunção hepática importante, já com aumento do INR, com albumina baixa, com uma bilirrubina aumentada, e associado a isso, alterações neurológicas que sugerem inicialmente que ele tem algumas características de encefalopatia hepática, mas ele também tem alguns outros achados, né? Achados de manifestação de acometimento piramidal e um tremor diferente que pode estar associado ao acometimento extrapiramidal. Do ponto de vista de laboratório dele, ele, além de chamar atenção a essa questão da disfunção, a elevação das enzimas não tem uma apresentação muito característica. Ele tem as enzimas, as aminotransferases pouco elevadas, né, Eliane, em torno menos de 2 vezes, com predomínio de TGO sobre TGP. Tem uma fosfatase alcalina ali isolada, um pouquinho aumentada, que eu não sei se isso se manteve ao longo da evolução. Eu acho que você mostrou depois alguns resultados e ela era normal, uma gama-GT normal, então isso já não chama muito atenção, talvez essa distribuição para uma doença característica, mas a gente aí precisa fazer um diagnóstico amplo, pensando que é um paciente jovem e já com uma hepatopatia avançada. Agora, o que eu acho que assim é mais característico, então eu acho que as causas clássicas elas têm que ser excluídas, mas eu chamaria atenção para 3 etiologias principais por essa manifestação dele, que embora ele tenha sinais de uma hepatopatia crônica, né, compatíveis com uma cirrose, ele teve uma apresentação clínica do quadro muito aguda, né? Que aí a gente ficaria na dúvida se poderia caracterizar como uma evolução de uma insuficiência hepática aguda, subaguda, né? Porque ele tem aí 2 a 3 meses de evolução. Então, eu acho que se a gente pensar nessa forma de apresentação de um paciente que pudesse ter uma doença crônica subclínica, mas que se apresenta de uma maneira mais aguda com uma disfunção grave, tem 3 diagnósticos, acho, principais que são mandatórios para a gente excluir. A hepatite B, né, fazendo um flare num paciente que já tivesse uma condição crônica e por algum motivo agudizou. A hepatite autoimune, né, o que fala contra aí são aminotransferases pouco elevadas, né, nas 2 situações, tanto para um flare de hepatite B quanto para a hepatite autoimune. E a terceira condição, se a gente for conjugar os achados neurológicos junto com a manifestação hepática, a doença de Wilson, sem dúvida, né? Tirando isso, eu acho que toda aquela investigação clássica a gente tem que fazer, causas metabólicas ele não tem fator de risco, hepatite C não evolui dessa forma, né? Hemocromatose, né? Um paciente mais jovem, mas eu acho que também não é uma manifestação típica, então eu acho que a gente deve fazer uma investigação plena, mas eu colocaria essas 3 hipóteses diante dessa forma de apresentação dele, assim, muito aguda, apesar de ter um substrato crônico. Isso, ótimo. Foi realmente a nossa
primeira também impressão na enfermaria. Então, a gente iniciou a investigação das principais causas de doença hepática crônica. Fizemos as sorologias, como a professora falou, temos o paciente com IMC normal, não tinha história de etilismo. Fizemos as sorologias de hepatite, foram todas negativas, HIV negativo, a cinética do ferro normal, tinha uma IgG um pouco elevada. Seguimos para afastar as doenças autoimunes, né? Tinha um antimitocôndrio, antimúsculo liso, anti-LKM1, todos negativos, e a pesquisa de alfa-1-antitrypsina, que foi normal. E tinha um FAN também não reagente. Nesse momento também a gente acabou pedindo uma ressonância de abdômen, na verdade a gente consegue fazer com mais facilidade do que o ultrassom com Doppler, né? Para afastar também trombose, nódulo, e a gente viu que tinha uma ascite moderada, o fígado irregular, tinha sinais de recanalização da via umbilical, tinha uma esplenomegalia, um baço de 16 centímetros, e mostrava um derrame pleural à direita. Aqui é a imagem da ressonância dele, ascite, fígado cirrótico, né? E também pedimos os marcadores todos para a doença de Wilson. Essa foi realmente a principal hipótese, já que ele tinha essa manifestação neurológica associada à doença hepática crônica e num paciente jovem. Seguimos com a ressonância de crânio, que mostra um hipersinal em T2 e flare no cutâneo encaldado, bilateralmente, que isso era sugestivo, que não se podia afastar a doença de Wilson já na impressão do laudo. Tinha também um leve hipersinal em T2 e na difusão na topografia dos tratos córtico-espinhais, podendo estar relacionada à encefalopatia hepática, e um discreto hipersinal em T1, os glóbulos pálidos bilateralmente, que também estava associado à encefalopatia hepática crônica, mas o restante do exame não tinha alterações. Aqui é a imagem da ressonância dele, mostrando esse hipersinal no cutâneo encaldado. E nisso, a gente também recebe o resultado, tem o resultado dele da ceruloplasmina baixa, de 7, um cobre de 28,7, o cobre urinário na urina de 24 horas de 288 microgramas em 24 horas. A gente também realizou endoscopia digestiva, mostraram as varizes de esôfago de grosso calibre com gastropatia hipertensiva, e, enfim, ele tinha um ecocardiograma normal e, enfim, realizou um Doppler que foi semelhante aos achados da ressonância, né? Tinha sinais de hepatopatia crônica e hipertensão porta, né? Ele também realizou o exame oftalmológico com lâmpada de fenda e mostrar as alterações compatíveis com anéis de Kaiser-Flash na córnea e o depósito da mesma substância na cápsula anterior do cristalino. Tem aqui uma foto do exame do paciente, esse depósito de cobre, né, formando o anel de Kaiser-Flash. E aí, com isso, eu gostaria de perguntar duas coisas. Se, com esses dados, a gente consegue estabelecer o diagnóstico de doença de Wilson a partir dessas informações, e quais seriam as ferramentas diagnósticas disponíveis para a gente estabelecer esse diagnóstico? Perfeito, eu acho que esse caso é um caso assim mais típico, em que houve um pouco mais de facilidade de estabelecer o diagnóstico, porque ele tem uma apresentação mais clássica, que conjuga as duas formas, né, a forma hepática associada à forma neurológica, e ele traz alguns achados típicos de exame físico, que embora não sejam patognomônicos, são importantes, que é a presença do anel de Kaiser-Fleischer, e ele tem também as alterações laboratoriais do metabolismo do cobre, bem características. Então, eu acho que a gente pode aqui revisar algumas coisas da evolução da doença de Wilson e do diagnóstico para a gente reafirmar, né, esses achados do paciente. Pode passar.
Bom, então, assim, a gente caracteriza a doença de Wilson como uma doença genética autossômica recessiva por uma mutação de um gene que é responsável pelo metabolismo do cobre. E, como implicação principal, os dois achados principais na apresentação clínica do paciente são todas as alterações decorrentes do acúmulo de cobre ao longo da vida, que é o que aconteceu com esse paciente, principalmente em dois órgãos, que é o fígado e o sistema nervoso central, e esse paciente especificamente tinha manifestações do depósito nos dois órgãos. E a outra questão é a não produção da ceruloplasmina, não incorporação do cobre, né, na forma inativa, que é a apoceruloplasmina, levando a uma redução dos níveis séricos da ceruloplasmina. Então, assim, é uma doença rara, né? Eu não sei se nesse caso esse paciente tinha alguma história dos pais teriam algum parentesco, primos entre si, né, casamentos consanguíneos, que é uma coisa que aumenta muito a frequência nas populações, né, que a gente tem aqui variando de 1 a 30 mil a 1 a 300 mil. Uma coisa que é típica é a faixa etária de acometimento, né? Esse paciente tinha 21 anos e a faixa etária é entre os 5 e os 35 anos, embora a gente tenha casos na literatura abaixo de 5 anos e acima de 35, até chegando na sexta, sétima década de vida, e é uma doença progressiva, com uma forma de apresentação que é muito variável, né? Em função da gente ter uma presença de mutações muito distintas, e com isso a apresentação ela também pode ser variável. Então, pode passar o próximo, né? Na realidade, aqui a gente consegue ver que o paciente tem algumas manifestações que podem ser, que fecham o diagnóstico, como, por exemplo, a apresentação do anel de Kayser-Fleischer, a impregnação nos núcleos da base, né, numa apresentação típica na ressonância magnética, a alteração hepática, que pode ser variável, esse paciente já apresenta sinais clínicos sugestivos de cirrose, e outras manifestações podem estar associadas que esse paciente não tinha, como disfunção renal, e uma coisa muito importante, que é uma manifestação que vem associada aos pacientes com a forma de insuficiência hepática aguda, é a hemólise com bis negativo, que esse paciente não parecia ter, né? Ele tinha um hematócrito de 42, não sei aí valores de LDH, eram elevados, mas de qualquer forma ele não parecia ter um quadro sugestivo, embora tivesse uma bilirrubina indireta predominando, né? Aqui talvez essa bilirrubina indireta a gente pudesse atribuir ao fato dele mostrar ali evidências de circulação colateral, então poderia ser justificada por shunt porto-sistêmico. Pode passar o próximo, Eliane. Uma outra questão é que na forma de apresentação a gente tem distribuído em pelo menos 3 maneiras, né? O paciente que é assintomático, que a gente vai fazer o diagnóstico por screening familiar, aquele que tem a forma predominantemente hepática e vai desde uma alteração de enzimas, esteatose, até o paciente com uma cirrose descompensada, que nesses casos o anel de Kayser-Fleischer só está presente em 50% a 60% dos casos, e tem a forma neuropsiquiátrica, que esse paciente também apresentava, que vai desde tremor, alteração de marcha, o paciente pode ter alteração psiquiátrica, esse paciente tinha uma labilidade emocional, e nessa forma de apresentação, o paciente, mais de 90% tem o anel de Kayser-Fleischer. Então, nesse caso, a gente tem uma forma clássica, onde é conjugada a forma de apresentação hepática associada à forma neuropsiquiátrica. Pode passar o próximo, Eliane. E aí, o diagnóstico desses pacientes, a gente aqui tem os elementos, acho que você pode ir clicando, porque eles ficaram aqui escondidos. Então, a gente tem aqui um alto índice de suspeição, que é baseado na manifestação clínica do paciente, e alguns elementos diagnósticos que são também típicos, né, para a gente fechar essa alteração no metabolismo do cobre. Então, esse paciente, por exemplo, dentro dos critérios, uma ceruloplasmina abaixo de 20 miligramas por decilitro é um dos marcadores da doença. Esse paciente tinha 7 miligramas por decilitro. Os valores abaixo de 10 são bastante sugestivos. O cobre sérico ele não ajuda muito, porque ele pode ser normal ou baixo e costuma ser muito alto naquela forma de apresentação realmente fulminante da doença. Esse paciente tinha uma avaliação de cobre
até mais baixo. E a excreção do cobre urinário, uma vez que você tem uma limitação da excreção do cobre pela via biliar e a tentativa de você não ter o acúmulo, eliminar por via urinária, esse paciente realmente fechava o critério também da quantidade de cobre na urina de 24 horas, que era de quase 300. Então, acima de 100, a gente também tem um dado que favorece o diagnóstico. E o outro elemento muito importante, a presença do anel de Kaiser-Flash. Um diagnóstico diferencial seria se o doente tivesse alguma doença colestática que ele não apresentava quadro clínico sugestivo. Biópsia hepática e testes genéticos, eles são importantes, principalmente quando o paciente não tem a forma clássica. Nesse paciente especificamente, eu acho que a gente consegue fechar pelo quadro clínico e a gente vai ver, pode passar em diante, assim, o que os guidelines mostram para a gente, o ASLD, por exemplo, que se o paciente tem presença do anel, uma ceruloplasmina abaixo de 20, um cobre urinário acima de 40, com um quadro clínico compatível, esse diagnóstico já está fechado. Então, eu acho que esse paciente, ele permitiu fazer o diagnóstico com os elementos clássicos, né? Se esse paciente não tivesse essa forma de manifestação conjugada, hepática e neurológica, e fosse uma forma só hepática, muitas vezes a gente precisa ir para a biópsia hepática e para o teste genético, como mostra aqui nesse algoritmo. E o outro elemento, por último, para a gente fechar e mostrar que realmente esse paciente compõe os critérios para a doença de Wilson, é o score de Leipzig, pode passar, que na verdade ele conjuga dados clínicos, laboratoriais, e se o paciente faz a biópsia, também de biópsia hepática e também de testes genéticos. Então, a gente vê aqui que esse paciente ele tem a presença de anel de Kaiser-Flash, que ele pontua 2 pontos, ele tem alterações na ressonância importante, pontua 2 pontos. O paciente tem uma ceruloplasmina abaixo de 10, pontua 2 pontos, e ele tem um cobre urinário maior do que 2 vezes o limite superior da normalidade. Fatores que a gente não tem é a presença da anemia hemolítica, a avaliação do cobre no tecido hepático e o teste genético, pelo menos nesse momento. Então, os pacientes que têm um score acima de 4, eles já seriam avaliados como paciente com diagnóstico estabelecido. Então, pode passar. Então, a gente pode concluir que esse diagnóstico de doença de Wilson, baseado na apresentação clínica e nesses dados de exame físico e laboratoriais, seria um diagnóstico estabelecido da forma hepática com a neurológica, com uma forma de apresentação clínica de uma insuficiência hepática rapidamente progressiva, que é uma das formas de apresentação da doença. Então, a doença é subclínica, mas num determinado momento ele pode evoluir com uma forma mais rápida de progressão de insuficiência hepática. Exatamente. Aí a questão seria como vocês conduziram, então, esse paciente, né, na enfermaria, uma vez que esse diagnóstico parecia realmente bastante provável. Então, uma vez que o diagnóstico já estava estabelecido, né, com tudo que já foi exposto, nós também, a partir do momento que esse paciente tinha estabelecido uma doença hepática crônica com hipertensão porta, a gente começou o tratamento com beta-bloqueador e começamos uma discussão sobre a terapêutica mais adequada, se era o início de quelante. No entanto, esse paciente, como a Chiara falou, já se mostrava numa apresentação rapidamente progressiva, já chega com grau de insuficiência hepática e com manifestações neurológicas muito importantes. Então, a gente começou a discutir sobre o início dessa terapêutica. E aí, ele evolui, né, durante a internação, mantendo as alterações laboratoriais, até uma piora das transaminases, o INR alargado, a bilirrubina aumentada. E aí, a gente avaliando o score de Naser modificado, que é um score que inicialmente ele foi criado para a avaliação do prognóstica dos pacientes com doença de Wilson pediátricos, porém ele foi modificado e para ser incorporado para avaliação do prognóstico e também da indicação de transplante na população adulta. Então, esse score, ele inclui a bilirrubina, TGO, INR, os leucócitos e a albumina. E um score acima de 10 pontos
ele já prediz uma indicação de transplante. Com os dados desses exames laboratoriais feitos ao longo da internação, esse paciente ele pontuava 13 pontos a partir do estabelecido pelo score. Além disso, ele tinha um MEL de 24, então a gente encaminhou esse paciente para consulta no transplante hepático, ele foi consultado no dia 27/7 e listado com MEL de 24. No entanto, a gente também começou a discutir sobre a principal terapêutica a ser utilizada nesse momento, né, a ser iniciada, né, o uso de quelante, e a gente sabe que no tratamento da doença de Wilson, o objetivo do tratamento é eliminar o excesso do cobre acumulado e evitar o seu reacúmulo. E existem recomendações alimentares também, mas que elas não ajudam se não forem associadas a outra medida terapêutica, e também tem um tempo demorado, né? A gente não espera que esse paciente vai melhorar, ter alguma melhora com a restrição alimentar, né? Então, mas de qualquer forma, na fase inicial do tratamento, deve-se evitar alimentos ricos em cobre, nozes, chocolate, cogumelos, mariscos, mas o tratamento proposto e recomendado, né, é o uso dos quelantes. Existem 2 quelantes que estão contemplados pelo PCDT de 2018, ambos com eficácia muito semelhante e disponíveis, né, no governo, né, pelo governo. Uma deles é a D-penicillamina, que ela age removendo o cobre acumulado, promovendo a excreção renal, e deve ser iniciada de 200 a 500 miligramas dias, e a dose a ser aumentada gradativamente, até 1 grama, 1,5 grama por dia, em 2 a 4 vezes ao dia, e é importante lembrar que ela deve ser distante das refeições. Mesmo nos pacientes com cirrose, eles podem ter uma melhora importante, mas esse medicamento, nos pacientes com sintomas neurológicos, como era o caso do nosso paciente, podem apresentar uma piora importante, e isso foi uma grande preocupação nesse momento para indicar essa terapêutica. Lembrar que a D-penicillamina deve ser administrada junto com piridoxina, 20 miligramas dia, e também outra preocupação importante é a grande quantidade de efeitos adversos significativos, síndrome de Goodpasture, aplasia de medula, miastenia, polimiosite, a própria hepatotoxicidade pela medicação e a perda do paladar e o lúpus induzido por droga. Outra medicação também contemplada no PCDT de 2018, com eficácia semelhante à D-penicillamida, é a retrentina, também ambas promovem a excreção renal, a copriurese, né? E ela apresenta menos efeitos colaterais, a dose inicial deve ser de 20 miligramas por quilo, em torno de 700 a 1 grama por dia, em 3 a 4 vezes ao dia. Deve ser utilizada primária, alternativa à penicillamida, e nesses casos a piora neurológica é menos comum. E pode ocorrer de efeito adverso potencial com o uso da trentina, pancitopenia e gastrite hemorrágica. Então, nesse momento, a gente pensou em iniciar o quelante, solicitar, no entanto, a gente viu que esse paciente tinha uma forma de apresentação mais subaguda, rapidamente progressiva, e até a gente chegar na dose terapêutica dessas medicações, com essa gravidade de apresentação, seria improvável que ele tivesse alguma melhora com o uso do quelante somente. Outra alternativa mais utilizada na terapia de manutenção são os sais de zinco. Eles vão agir interferindo na absorção intestinal, eles induzem a produção da metalotioneína, que é um quelante que tem uma preferência maior pelo cobre, então vai interferir nessa absorção intestinal de cobre, e é uma alternativa para quem não tolera os outros dois e para usar concomitantemente, como terapia de manutenção. A dose recomendada é de 150 miligramas, 3 vezes ao dia, e pode ocorrer desconforto gastrointestinal de efeito adverso. No entanto, o transplante é a única opção para os pacientes com insuficiência hepática aguda ou disfunção crônica grave, que foi o que a gente propôs para esse paciente, né, com essa forma de apresentação, e ele tem
E ele é curativo, não precisa do uso de quelantes depois, e tem uma sobrevida de 1 e 5 anos, respectivamente, muito grande, de 88% e 86%, respectivamente. Então, nesses casos, assim, o prognóstico dos pacientes com doença de Wilson costuma ser excelente em todos os casos, exceto naqueles com doença avançada, ou nos que se apresentam com insuficiência hepática rapidamente progressiva. E a hemólise, que não era o caso do nosso paciente. As anormalidades neurológicas, psiquiátricas e hepáticas podem melhorar gradualmente, costumam melhorar com o tratamento, e os resultados dos exames bioquímicos hepáticos geralmente retornam ao valor normal. Então, o nosso paciente foi submetido ao transplante, coloquei uma foto aqui da minha residente, que foi assistir ao transplante, residente de clínica, esse era o fígado do paciente. Ele foi, curiosamente, submetido ao transplante no dia do aniversário dele, quando que ele fez 22 anos. Aqui é o fígado novo. E no explante, interessante, mostra algumas coisas, né, destacando que é consistente, né, foi consistente com a hipótese de doença de Wilson, que é a presença desses marcadores, PS positivo e urceína, mas não tinha rodanina, que era o mais típico, né, que a área pode comentar um pouquinho mais sobre esse explante. Além desse colapso maciço, né, tinha um colapso recente, o que mostrava, né, que esse paciente estava realmente foi bem indicado aí. Vou te passar para comentar. Não. É perfeito, porque, na verdade, a apresentação dele foi uma apresentação grave e para a gente ter tempo que o quelante pudesse agir para recuperar essa função, realmente não caberia, né, insistir. Talvez, né, no início do tratamento, a gente não sabe em quanto tempo o órgão ia ser viabilizado para o paciente, se a gente tivesse que optar por um dos tratamentos, eu acho que o Trientine, pelo fato dele ter uma manifestação neurológica importante, ele traria menor risco do doente piorar do ponto de vista neurológico. O zinco é uma opção para o paciente neurológico, mas no caso da gravidade desse paciente, eu acho que ele seria de pouco benefício, porque, na verdade, como você falou, o zinco ele diminui a absorção do cobre, então o efeito dele é pequeno, então a gente precisaria trabalhar com uma droga que induzisse a cupriurese, mas a gente sabe que esse benefício ele só é alcançado após 3 a 6 meses. Então, eu acho que esse doente foi super bem indicado o transplante, porque não haveria tempo que esses quelantes pudessem fazer a diferença, né, e melhorar o quadro. E outra coisa que também corrobora, né, o fato você aplicou um score, que eu acho que é um score interessante, né, aquele score de Naser modificado, então o doente preenche esse critério, e a biópsia, o explante do paciente, ele fortalece aquela impressão inicial que a gente teve dele ter alguma coisa crônica que agudizou. Então, ele tem um colapso recente maciço, né, justificando, então, uma forma de agudização com insuficiência hepática, né, de evolução rápida. E isso é uma coisa que a gente vê na doença de Wilson. Muitas vezes o doente tem a doença estável e tem algum gatilho, algum fator precipitante, uma infecção viral, né, alguma situação em que ele piora rapidamente. As colorações típicas, né, que são a urceína e a rodanina, são para avaliar a distribuição do cobre. Nem sempre elas são positivas, porque a distribuição do cobre no tecido é muito errática, principalmente quando o doente já tem nódulo de regeneração, como é o caso, mas aqui foi possível visualizar. Então, eu acho assim, o diagnóstico ficou fechado, muito bem documentado, e eu acho que vocês estão de parabéns pela condução, porque, felizmente, o doente recebeu um presente, né, no dia do aniversário, que foi um fígado novo, né? O transplante foi bem rápido, assim, não deu nem tempo de utilizarmos o quelante, ele foi listado no dia 27, transplantou no dia 18 de agosto, mas de qualquer forma a gente chegou a começar o zinco, mas sabendo que não ia ter nenhum efeito. Então, são várias situações, né? O acesso, que algumas vezes não é imediato, né? E o fato da gente entender que essa droga não ia ter um efeito em curto prazo, e o paciente ele tinha uma urgência, né? Isso. E para corroborar ainda mais com o diagnóstico, aí, agradecendo ao grupo de fígado, que também conseguiu disponibilizar para esse paciente, ele fez a análise da mutação
e ele mostrou heterozigose composta. Composta. Perfeito. Que, na verdade, né, Eliane, nesse caso, ele já tinha os critérios, ele pontuaria ainda mais naquele score de Leipzig Ele com mais ganharia 4 12 pontos, né? Ele Isso. teria 12 pontos. Que, assim, foi mais uma questão de documentação, mas que a gente já tinha os elementos até para fechar. Mas é sempre interessante, né, a gente entender qual é esse perfil genético e, possivelmente, você falou que ele tem uma irmã, né? Se a gente conseguir fazer a avaliação, essa seria a indicação, né, de fazer o screening dos irmãos, né, com a pesquisa da mutação, já que a gente até já tem a mutação dele estabelecida. Então, vamos tentar ver se a gente consegue fazer para a irmã desse paciente também. Exatamente. E aí, a gente fica com uma questão aí, como é que a gente avalia a indicação de transplante nesses pacientes com manifestação neurológica pura ou manifestação neurológica associada à doença hepática? Queria a sua opinião sobre essa questão. Eu acho que isso é uma pergunta que você traz, assim, super importante. Nesse paciente, a gente não teria muita dúvida, porque a condição hepática já trouxe a indicação do transplante. No entanto, a gente vai ter que avaliar como é que vai ser a evolução do quadro neurológico. Ele tinha uma evolução de curto espaço, quer dizer, provavelmente ali eram 2 a 3 meses. Então, assim, pelo que a gente costuma ver desse paciente com doença de Wilson, quando começam a tratar, eles vão melhorando. E o que a literatura diz é que, na maioria das vezes, esse quadro neurológico tende a melhorar. Mas eu acho que isso depende muito do tempo de evolução da doença neurológica, se o doente já tem, às vezes, sequelas, às vezes já são doentes que passaram por gastrostomia, que têm dificuldade de deglutição, alterações motoras já significativas, alterações na ressonância também muito importantes. Então, eu acho que nesse caso é o ponto de maior dúvida na literatura. Para esse paciente que tem as duas manifestações, o quadro hepático puxou e vamos esperar, que eu acho que ele tem um prognóstico bom, já que o tempo de manifestação neurológica dele era curta, né? 2 a 3 meses. Mas acho que a grande questão é quando o doente só tem a doença neurológica e tem uma função hepática preservada, né? Até onde os guidelines colocam, eles não recomendam o transplante para aquele paciente que tem o quadro neurológico puro, mas isso é uma coisa que vem sendo questionada, até porque tem alguns pacientes que, apesar de terem adesão ao uso dos cupriuréticos, eles não melhoram o quadro neurológico. A gente já teve a oportunidade de ver alguns doentes lá no fundão, e que, num rápido período, os doentes progrediram e não responderam a nada, né? Então, a gente se pergunta se não poderia ter oferecido, né? Mas eu acho que o ponto é estabelecer o momento, né? E eu não sei o que você viu, né, da literatura, mas talvez tenha alguns pontos que podem ajudar a definir isso, né? Você traz aí um artigo que corrobora essa questão, né? Exatamente, aquele sobre a necessidade de um consenso, né, sobre o transplante hepático nesses pacientes com doença neuropsiquiátrica, né? Que teriam alguns prós e contras, né, no transplante desses pacientes com fenótipo neuropsiquiátrico isolado, né, prevenir essa piora neuropsiquiátrica, né, devido à lesão induzida pelo cobre no cérebro, a cirrose, né, subjacente, e a sobrevida ser boa com 5 anos, né, ser elevada em 5 anos. Em conta, tem a inclusão heterogênea nos pacientes, nesses estudos, né, retrospectivos. Os critérios de inclusão dos pacientes foram heterogêneos. O grau de melhora psiquiátrica ainda é, né, desconhecido, né, não está bem estabelecido. E a alta taxa de complicações no pós-operatório que esses pacientes têm, já porque são pacientes acamados, têm um quadro neurológico mais robusto, né? Seriam os pacientes que teriam um pós-operatório mais difícil, né? Uma recuperação de pós-operatório difícil seria um ponto para isso. Então, nesse artigo, ele estabelece que o transplante não deve ser considerado um procedimento para todos os pacientes com fenótipo isolado, que são necessários mais dados para avaliar o real papel. Mas, assim, tem estudos, eu vi alguns estudos, a maioria dos trabalhos com estudos retrospectivos, né? O N não é muito, não são populações grandes, né, de avaliação, mas que
que chegam a dizer que tem um grau importante de melhora desses sintomas, né, nos pacientes que foram submetidos a um transplante, entendeu? Chegar até 70% dos casos, de 70% dos pacientes terem uma melhora neurológica. Então, é uma questão a ser debatida, né, na literatura, não está tão... Eu acho que, assim, só fazendo uma consideração rápida, eu acho que o sucesso do doente poder melhorar depois do transplante é que ele seja submetido de uma forma mais precoce, em que você ainda não tenha sequela neurológica importante. Sim. Alguns autores consideram, por exemplo, você ter como ponto de referência a ressonância do paciente, né, o grau de acometimento que ele tem, se ele já tem algum grau de atrofia muito importante, então isso não justificaria o transplante. E tem alguns elementos que a gente usa pouco na prática clínica, talvez os neurologistas incorporem mais, que são escalas de avaliação diárias, né, escalas que você pode fazer periódicas do comportamento neurológico desse paciente, que unem uma série de dados, assim, se o paciente tem autonomia para se vestir, se ele caminha, se ele deglute, é um questionário grande, mas que ele consegue colocar um dado mais objetivo para você fazer a comparação. E eu cheguei a ver alguns artigos, um autor, que ele considerava que se o paciente tivesse uma piora nesse score, até a gente chama de escala unificada de avaliação da doença de Wilson. Se o doente tivesse uma piora de cerca de 20% num período de mais ou menos 18 meses, apesar do uso adequado dos quelantes, que isso poderia ser uma indicação para o transplante. Então, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender e tentar documentar melhor, e eu acho que o seu exemplo é um exemplo importante para a gente ver a evolução desse paciente. O meu feeling, se eu fosse dizer, eu acho que esse doente vai melhorar ao longo do tempo, né? Eu ainda Depois não do teve uma transplante. melhora, ainda, mas muito precoce ainda. Mas é muito recente, né? São 4 semanas, né? Mais ou menos, de transplante. Mas eu acho que isso é um dado para a gente pensar, porque tem alguns pacientes que realmente, a despeito da terapia que a gente tem no momento, a gente não tem drogas maravilhosas ainda, né? Esperamos que no futuro drogas que estão já validadas em outros países sejam incorporadas, mas é muito triste você ver um doente com um quadro neurológico deteriorando e você não poder oferecer um tratamento, porque atualmente, né, ele não preencheria o critério pelo fato de ainda ter uma função hepática preservada. Exatamente. É um ponto a ser debatido mesmo. Então, era isso. Acho que eu acho que a gente está dentro do nosso tempo. João Marcelo já apareceu aí para dizer... Mas é isso. Obrigada. O Chiara, Eliane, primeiro agradecer, óbvio que foi dentro do tempo, pontualíssimo, estamos encerrando aqui às 9. Uma sessão de altíssimo nível que a gente teve hoje, uma aula excelente da Letícia, um caso maravilhoso, daria para a gente ficar discutindo esse caso aqui até tarde, mas a gente já bateu o nosso tempo, então eu queria agradecer a todos, tivemos sala cheia aqui, e na última terça-feira do mês que vem a gente está junto de novo. Ótimo. Obrigada, João. Obrigada a todos aí. Parabéns, Eliane, parabéns, Letícia. Obrigada, hein? Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Foi ótimo. Tchau. Boa noite.